passamos a apresentar Diocese em Evangelização. O que é recomendado a nós, jovens católicos, em relação aos movimentos e ideologias que estão em alta? Como, por exemplo, que a gente conversou um pouquinho aqui sobre gênero, novas famílias, feminismo. Muitas vezes os jovens não sabem qual lado ficar, pois acredito que a maioria não entende que são necessárias essas lutas pela igualdade, respeito e liberdade. Muitas vezes vemos até mesmo os padres que pregam como se fosse referência, mas sem um norte para orientar esses jovens que estão com essas dúvidas. Ótimo, boa tarde para todos. Boa tarde. Grande a pergunta, padre. Grande pergunta. É uma pergunta tão atual. Ontem nós tivemos uma assembleia dos bispos do estado de São Paulo. Todos os bispos, que pela nossa diocese participou, Dom Vilar e eu. E a primeira palestra da manhã para os bispos foi justamente essa pergunta, né? A relação da igreja com as ideologias. Veja bem, primeiro, nós temos que pensar que nós estamos num momento da sociedade marcado por um dualismo de ideias que vão polarizando as coisas, né? Por que isso nasce? Porque nós estamos vivendo num processo, dentro da pós-modernidade, em que parece que as nossas seguranças elas estão ficando um pouco mais frágeis. Antigamente, era muito claro quem dizia as normas sociais: pai, a mãe, o padre, o professor, a professora, o juiz, a juíza. Com uma fragmentação dos valores que nós temos vividos, parece que não fica mais claro para nós quem que me diz o que eu devo fazer e como eu devo fazer. É exatamente a pergunta que foi feita pelo mestre da lei no Evangelho hoje. Olha, Jesus, tem aí uma bordoada de mandamentos. E qual é que é o maior? Qual que eu devo seguir? Inconscientemente, é o processo que nós estamos vivendo hoje. E nós, jovens, nós já nascemos na sociedade pós-referência. Os nossos pais ainda tiveram essas referências claras. Nós já nascemos numa sociedade sem essas referências. Veja bem, eu me lembro que da minha época do seminário, nós éramos em 80% dos seminaristas filhos de pais separados. Inclusive eu sou filho de pais separados. Então, a nossa maneira de lidar com as referências é muito diferente. Se é assim, começa a nascer uma pergunta: o que eu devo fazer? Politicamente, como é que eu devo me posicionar no Brasil? Dentro da igreja, mas tem lá a renovação carismática, mas também tem o Opus Dei. Eu estou acompanhando esse padre aqui na internet, estou até pagando um curso com ele. Ou então, tem lá o frei que levanta de madrugada e eu tenho rezado junto com ele e tem me feito tão bem. O que eu devo fazer na igreja, na sociedade? E essas dúvidas elas vão atingindo tudo. Que faculdade que eu faço psicóloga? Eu estou tentando, eu já pensei em ser astronauta, eu já pensei em ser jogador de futebol, eu já pensei em ser padre, eu já pensei em ser senador, mas eu não sei psicóloga, o que eu faço? Então, as perguntas elas vão surgindo muito. E é natural que diante dessas tantas perguntas que surgem, começam a brotar ideologias. Tem um dito antigo que diz assim: quando nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer caminho serve. Quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E se é assim que funciona, a sociedade, ela não é um contexto de pessoas ingênuas. A sociedade, ela é organizada por lideranças. Isso faz parte do processo humano. Até no reino animal é assim. O leão
mais forte dá um couro no mais fraco para falar: quem manda no bando dos leões aqui sou eu. E aqui e na sociedade é a mesma coisa. Então, no fundo, quando vão surgindo as ideologias, é uma tentativa de cooptação de pessoas, de agremiar pessoas para pensar como eu penso. Mas o que caracteriza uma ideologia? Uma ideologia ela é caracterizada porque ela é um movimento unilateral. Eu só olho para a sociedade, a religião, a família, por um único viés de pensamento. Segundo, toda ideologia tem um líder, tem uma pessoa que personifica nela a sua ideia, de modo que a gente já não consegue mais separar o que é a ideia do que é a pessoa. E na ideologia acontece um fenômeno. Eu sou convidado a pensar de uma única maneira e todos os que pensam diferente de mim estão errados. A ideologia, ela anula o processo da liberdade. Então, não funciona assim. Chegamos no café e lá vai tomar café eu e o padre Diogo. Tem esfirra e tem coxinha. Ah, bom, eu gosto mais de coxinha e o padre Diogo mais de esfirra. Então, cada um come o que quer. Na ideologia não funciona assim. Na ideologia funciona assim: eu gosto de coxinha, padre Diogo, e a coxinha aqui do Martim do Prado é melhor que a esfirra. Então, o senhor vai comer a coxinha também. É assim que funciona. Na ideologia, eu anulo a liberdade do outro. O outro não tem possibilidade de pensar diferente de mim. E para anular aquele que pensa diferente de mim, eu preciso demonizar o pensamento do outro. Então, eu não só convenço o padre Diogo de que coxinha é melhor que esfirra, eu não vou dizer assim: essa esfirra aqui não presta. A carne que foi colocada para rechear é de segunda qualidade. Eu tenho que dizer que aquilo vale menos do que aquilo que eu defendo. Veja bem, num processo tão frágil como o que nós estamos vivendo, nascem as ideologias. Então hoje, nós temos vieses de ideologia, que nós temos chamado, em linhas gerais, de direita e de esquerda, e elas vão atingindo tudo: igreja, política, sociedade. E aí, diante disso, nós começamos a nos perguntar, nós católicos: quem é que eu escuto e quem é que eu sigo? Toda a ideologia, ela precisa de amparos institucionais. Então, uma ideologia, ela vai pegar elementos isolados de uma instituição para convencer que aquilo é o correto. Vou dar um exemplo: aborto. Nós católicos aqui somos contra o aborto? Todos são? Estamos de acordo? Ok. Mas não é, o nosso problema não é só com o aborto. Mas alguém que tem uma ideologia, um líder, ele vai pegar um elemento nosso, que é um elemento, não é o único, é um dos tantos, e começa a bater naquela tecla, de modo a parecer que a ideologia dele se casa com a nossa. Mas se casa com a nossa num aspecto e se separa em 300 outros. É um pensamento unilateral. E aí fica a pergunta: padre, no meio disso tudo, quem que a gente segue? Quem que a gente escuta? Nós, católicos, quando nós escolhemos uma religião, veja bem, a religião, ela é graça e ela é escolha. Ela é graça porque antes de eu nascer católico, Deus já me pensou católico. Não é graça. Mas estando dentro da Igreja Católica, o tempo todo eu tenho condições de escolher se eu quero ser católico ou se eu não quero ser católico. Se eu não quiser ser católico, basta amanhã cedo eu pegar o celular: Dom Vilar, cansei do baracobaca aqui, estou indo para outra. E pronto, e vou embora. Eu tenho liberdade. Isso não é crime e isso não é imoral. Está dentro do meu processo de liberdade escolher o que eu quero ser. Mas na medida que eu escolho, quando eu escolho alguém,
eu escolho como a pessoa é. Eu escolho como a pessoa é. Dou um exemplo. Eu escolho meus amigos. Eu escolho os meus amigos. São uma graça, mas também são uma escolha. Então, por exemplo, eu tenho um amigo. Ele é palmeirense, né? Talvez eu acho que ser santista ou São Paulino é muito melhor que ser palmeirense. Mas eu não posso condicionar o meu amigo e falar assim: para você ser meu amigo, você tem que ser São Paulino, usar só roupa azul, conversar só com essa pessoa e não com aquela, que eu condiciono. Quando eu acolho uma amizade, eu acolho aquela pessoa como ela é. Quando eu acolho uma religião, eu acolho a religião como ela é. Não sou eu que moldo a minha religião, mas eu acolho a minha religião como graça. E quando eu acolho a minha religião como graça, eu acolho a minha religião com tudo o que ela é. O que fundamenta a minha religião? Para nós católicos, o fundamento da igreja está em duas raízes: Sagrada Escritura e tradição. É isso que fundamenta a nossa igreja. Tudo o que nós cremos está contido e revelado na Sagrada Escritura. E tudo o que nós cremos está contido e revelado na tradição da igreja. Então, quando eu acolho a fé da igreja como ela é, na sua totalidade. Então, quem eu sigo? Eu que sou católico sigo a minha igreja. E sigo quem ensina na minha igreja. Agora veja bem, minha gente, tem um problema. Quando nós tratamos de política, eu vou falar de política e vou falar de religião. Quando nós tratamos de política, por favor, duas coisas. A Igreja Católica não tem o interesse de ter uma bancada católica. Não tem o interesse. Ontem nós falávamos disso na Assembleia dos Bispos. Não é nossa missão uma bancada católica. Porque o papel da igreja é aquilo que o padre Renato falava agora há pouco: respeitar o ser humano na sua dignidade. O que a igreja quer? Políticas públicas que respeitem o ser humano na sua dignidade. Nós estamos numa sociedade plural e não uniforme. E nós nunca vamos chegar numa sociedade uniforme. Todas as sociedades uniformes que nós já tivemos foram uma caca. E não é caca que eu quero falar outra palavra, pena que está ao vivo. Né? Foi uma caca. Né? Nazismo, socialismo, comunismo, Império Romano. Todo mundo que tentou colocar a sociedade numa forma, fez caca. Caca é aquele negócio que tem na fralda do nenê, estão entendendo, né? E fizeram aquilo. Então, não é o objetivo da igreja transformar a sociedade numa sociedade uniforme, catolicíssima. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é iluminar a sociedade com os valores do Evangelho, tendo consciência que toda a pessoa humana é livre para acolher ou não acolher esse valor. Eu acredito no Evangelho. E se o padre Diogo também acredita, padre, o que nós podemos fazer juntos, iluminados pelo Evangelho? Mas se o padre Chiarato suponha que ele não acreditasse no Evangelho, por ser um ser humano, o mínimo que eu posso fazer é respeitá-lo. Eu não desejo que você morra, porque você não acredita na mesma coisa que eu. Mas eu vou aprender a caminhar com você naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Se é assim, minha gente, não vai existir uniformidade de doutrina. Se nós estamos esperando o dia que vai nascer um presidente da República que vai implantar todas as nossas pautas doutrinais, esse presidente não nasceu, não vai nascer, e Deus ajude que nunca nasça, porque não é o papel do político. O papel do político é salvaguardar a instituição para preservar a dignidade humana. Mas se é assim, padre, como é que eu escolho se eu voto em X ou eu voto em Y? Na teologia moral, nós trabalhamos com o seguinte aspecto: do mal menor. Então veja bem, eu já estou afirmando que na próxima eleição todos os nossos candidatos serão maus, ok? Eu já estou afirmando. Mas nós vamos ter que votar em um, ok? Nós vamos votar naquele que vai oferecer o mal menor para a sociedade. E como saber
medir o mal menor? Nós discutíamos isso na Assembleia dos Bispos ontem. Pela política da totalidade da vida e da dignidade, e não pela política da uniformidade, da segmentação da vida. Vou dar um exemplo. O político é contra o aborto. Ótimo, nós católicos também somos. Mas se ele tiver 10 pautas que ofendem a vida humana, mesmo apoiando o aborto, eu vou olhar para o outro candidato e contar quantas pautas de vida ele tem. E se ele tiver mais pautas, eu não vou escolher ele porque ele é bom, porque eu já estou falando que nenhum dos que vão se candidatar são bons. Eu estou escolhendo o outro porque o outro oferece um mal menor. Ok? Na religião, estou acabando, filha, estou acabando. Estou acabando. Né? Na religião. Então, vou riscar aqui. eu sigo o padre fulano, eu sigo o padre ciclano, eu entro lá no canal do YouTube do padre Renato, que ótimo. Gente, que o padre bom. não tem canal, acabou de falar. Que bom que você faz isso. Mas veja bem, se existe dentro da igreja contextos de conflito de opiniões, e vocês sabem que existe um padre que fala uma coisa e um padre que fala outra, com quem que nós ficamos? Nem com um padre, nem com o outro. Porque a pergunta é, essa pergunta é de direito canônico, nem é para mim. Segundo o direito canônico, padre Diogo, quem é que na igreja tem a autoridade de ensinar a Sagrada Escritura e atualizar o magistério da igreja? Pergunta de prova, padre. Se o senhor não responder, eu vou dedar o senhor lá na faculdade. Quem que tem essa autoridade? Nós devemos lembrar que quem mantém esta autoridade, esta unidade, é o Papa Francisco, que é aquele que governa a Barca de Pedro, que é a igreja em unidade com o Colégio Apostólico. Uma salva de palmas. Acertou! Tirou 10. Quem tem a missão na igreja de ensinar a doutrina? Os bispos em comunhão com o Santo Padre. Então, se tem um padre que começa com uma história assim, a CNBB não nos representa, cai fora desse cara. Porque quem é a CNBB? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É o episcopado. E segundo a sã doutrina da igreja, quem tem a missão de ensinar o magistério da igreja é os bispos. Então, se tem alguém, mesmo que seja um sacerdote piedosíssimo, que fala contra o magistério do Papa e contra o magistério do bispo, meu irmão, esse cara está pisando fora da faixa. Nós, padres, segundo o direito canônico, somos cooperadores da missão do bispo. Cooperadores, né? Ou seja, nós somos um desdobramento da missão do bispo. Mas nenhum de nós, padres, aqui somos o bispo. Quem tem autoridade é o bispo. Então, se existem ideologias na igreja, eu não sei quem que eu sigo. Siga o magistério da igreja, que é o Santo Padre e os bispos. Tudo o que eles falam é verdade? Em termos de moral e doutrina, sim. Em termos de opinião pessoal, nem tudo, porque eles são de carne e osso, e gente de carne e osso tem opiniões controversas, mas aí eu fico com a palavra do grande Santo Agostinho. Eu, padre Luiz Fernando, prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. E quem representa a minha igreja é o Papa Francisco e os bispos que estão em comunhão com ele. Nossa, salva. Padre, a esse respeito, na verdade eu não tenho nem o que completar, mas seria 2 desabafos, talvez 2 pedidos, não sei. O primeiro deles é sobre o diálogo, né? Porque diante dessas realidades já entendemos que a igreja não é uniforme, porque a beleza da igreja está justamente na diversidade. Nós somos fundados desde Pentecostes na diversidade, e a beleza da igreja sempre esteve e sempre estará na diversidade. Por isso é que, não tendo uniformidade, a gente precisa saber dialogar. Eu entendo que uma das maiores dificuldades do nosso tempo é justamente esta incapacidade que temos, especialmente, penso eu, pelas redes sociais.
Já dizia Humberto Eco que as redes sociais fez notar a imbecilidade humana, deu voz à imbecilidade humana. Então, a gente muitas vezes ali, até de modo acovardado por detrás de um computador, nos sentimos o direito de opinar sobre tudo. E opinar é um direito, que todos têm direito a dar a sua opinião, isso é constitucional. O problema é que eu preciso entender que a minha opinião, a minha liberdade, ela acaba quando fere a liberdade do outro. E na igreja, a gente precisa tomar muito cuidado com esses católicos, que são mais católicos que o Papa. Porque hoje todo mundo entende que a sua opinião ela é imperativa. Por eu pensar assim, todos têm que me respeitar. O respeito à sua pessoa, o respeito à sua liberdade de expressão, claro que isso tem que ser mantido. Mas opiniões são feitas para serem conversadas, dialogadas. E isso é uma raridade até mesmo entre nós, né? Até porque nós nos fechamos muitas vezes em bolhas, especialmente nessas redes sociais. Eu me cerco de amigos virtuais que pensam igual a mim, que defendem os mesmos ideais que eu, que legitimam as mesmas verdades que eu. E por isso eu acho que aquilo que eu e esta bolha de amigos pensa é a única verdade. E nesse sentido eu me distancio da igreja, eu me divido. E quem divide age não como Deus, mas como o diabo. Então é preciso hoje nesses outros aerópagos, como por exemplo as redes sociais, de restabelecer a grande capacidade necessária para sermos igreja, que é o diálogo. E um segundo aspecto que eu tenho é justamente isso do compromisso, né? Eu acredito que diante dessas realidades a gente precisa se comprometer e comprometer-se com a verdade, como o padre já disse de maneira muito mais clara. Entender então que a minha opinião ela não é imperativa, mas eu preciso entender que eu preciso dialogar com essas outras realidades. E ao fazer isso, eu preciso também entender os meus limites. Eu sinceramente fico ainda, até disse isso hoje já, eu fico um pouco consternado de ver que uma foto de um super-herói gerou mais polêmica do que a imagem de famílias de um bairro pobre de Fortaleza que ficavam aguardando um caminhão de lixo para encontrar ali o seu alimento. Então a gente precisa entender assim, que tipo de família nós estamos defendendo, porque às vezes as nossas defesas cristãs, elas são muito seletivas, né? Eu não defendo muitas vezes a verdade ou o cristianismo, eu defendo os meus ideais, muitas vezes banhado de intolerância, de preconceitos, de ignorância, de arrogância e por aí vai. Então a atitude nisso do diálogo é sempre uma atitude muito humilde, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente precisa dialogar, é sempre exigente, esse é o segundo pedido que eu faria, que é a necessidade que a gente tem de se informar, de estudar, né? O padre falou muito bem a respeito de política. Eu sempre gostei desta área, sempre dava aula sobre isso, e era muito curioso, quando a gente falava disso, sempre nos definiam, né? Hoje vai muito em moda dizer isso, né? Você, por exemplo, é um comunista. Eu sempre pergunto para a pessoa, defina então o que é comunismo sem usar o Google. E até agora nunca tive a experiência de alguém que desse o argumento. Porque as pessoas vão repetindo respostas banais e boçais que foram aprendendo desse culto à personalidade, de imaginários mestres, né? E repetem sem ter a mínima ciência do que estão dizendo. Por isso que é importante, especialmente a juventude, que é tão inquieta e dinâmica, de procurarem também no estudo. Se nós estamos falando de doutrina, de ideologias, de tendências, de modismos, o porquê que tudo isso acontece, mas qual que é a resposta que eu dou? Não a resposta que é a minha opinião, mas uma resposta fundamentada, pensada, estudada. Graças a Deus a gente tem uma igreja que nos orgulha muito nisso. Se nós queremos respostas, a igreja tem tantos caminhos para nos dar. Respostas claras, objetivas e, acima de tudo, cristãs. A gente precisa ir atrás. Então não se contentar com frases de pessoas boçais que nos dizem, não se contentar apenas com esta ditadura da opinião, mas buscar um diálogo que seja realmente construtivo, que seja estudado, que seja pensado, justamente para não cairmos na mediocridade, porque de medíocres a gente já tem muitos por aí. A gente precisa superar isso e por isso que a gente confia tanto na juventude, porque temos a certeza de que vocês podem ser mais do que meros medíocres, né? É isso.
Diocese em Evangelização.